Como saber se eu estou viciada em comida? Esse é o tema da nossa live de hoje. Você que tem dúvida se você está viciado em alguma comida, em algum alimento, mas você quer emagrecer e não consegue, ou você vive no efeito sanfona, emagrece, engorda. Se você está com problemas de saúde, então essa live é para você. Vou te ajudar, a entender o que classifica algo como viciante ou não e como que você identifica um vício na sua vida. E para você que não me conhece, eu sou Helena Velasquez, eu sou nutricionista e coach em nutrição transformacional e aqui no meu perfil eu me dedico a ajudar homens e mulheres a emagrecerem, acabando com a compulsão e vício em comida em até 90 dias sem dietas. Semana que vem, segunda-feira agora, vai começar a semana Fim da Compulsão e Vício em Comida. Este é um evento 100% online e gratuito, onde eu vou te contar muitas coisas. Dentre elas, o real motivo pelo qual você come demais. Também vou contar quais são os principais erros que você provavelmente comete quando tenta emagrecer e acabar com o vício em comida. Vou revelar os pilares essenciais para você emagrecer e acabar com a compulsão. E também, por fim, quais são os pensamentos, as crenças, os principais sabotadores que te impedem de emagrecer de forma definitiva. Está imperdível. Convidem pessoas que precisam participar junto com você dessa semana Fim da Compulsão e Vício em Comida. Você vai aprender muita coisa lá e eu tenho certeza que você não vai mais pensar da mesma forma sobre vício em comida, compulsão alimentar depois do que você vai assistir semana que vem. Então, se você não se inscreveu ainda, o link está lá no meu Instagram, aqui logo abaixo da minha foto no meu Instagram. Se inscrevam, é 100% online e gratuito e eu espero você lá. Então, dito isso, vamos entender. Será que você está viciada em comida? Será? O que está acontecendo? Será que você tem esse vício? Se você não tem certeza, né? Então vamos esclarecer tudo isso na live de hoje. Oi, Amaralina. Boa tarde. Vê se eu falei certo o seu nome. Boa tarde. Então, vamos lá, vamos entender. Primeira coisa, o que caracteriza, uma substância como viciante? Primeira coisa que você tem que ter em mente é isso. Eu vou falar aqui 4 itens que caracterizam uma substância como viciante. A primeira é a redução da capacidade de controlar o consumo, certo? Então essa é a primeira coisa. Redução da capacidade de controlar o consumo. Segunda coisa, desejo irresistível por aquela substância. Então, é aquela vontade, independente se você tá com fome, independente se você comeu o suficiente. Muitas vezes você já está com a barriga até cheia e você tem uma vontade. É geralmente aquele pessoal que tem muita vontade de comer doce depois do almoço, mesmo tendo comido uma ótima refeição, estando ali com a barriga até bem cheia. Então, esse é o segundo, a segunda característica. Terceira característica, uso continuado, mesmo sabendo das consequências negativas para a sua saúde. Então, você continua ingerindo aquela substância ou usando aquela substância, mesmo aquilo fazendo mal para a sua saúde. E por fim, tentativas repetidas de parar sem sucesso. Então, você tenta parar o uso daquela substância, mas você não consegue. Então, esses 4 itens aqui, eles caracterizam, o que faz uma substância viciante, certo? Então, gente, eu queria entender, para quem diz que não existe evidências, que vício em comida não existe e tudo mais. Da onde vem o problema que algumas pessoas têm com a questão do vício em comida? Quando a gente fala vício em comida, é claro que eu estou falando de forma geral, certo? Vício em comida. Que comida? Eu não estou especificando, Mas a gente sabe aqui que existem alguns alimentos que para nós são muito viciantes. Mas é claro, a questão que algumas pessoas têm com vício em comida é que a gente precisa comer para sobreviver. Diferente de você dizer assim, eu nunca mais vou fumar um cigarro na minha vida, ponto.
Então você não precisa do cigarro para nada, né? Eu não preciso consumir essa substância para nada. Ou eu nunca mais vou beber álcool na minha vida. Apesar disso ser muito difícil para algumas pessoas, né? Principalmente para os alcoólatras, mas é o que os alcoólatras fazem hoje em dia. Muitas vezes tem que fazer, eles têm que falar nunca mais e abstinência para sempre, porque senão eles voltam para o vício. Então o alcoólatra, ele pode dizer que ele nunca mais vai colocar uma gota de álcool na boca, até porque o álcool ele não é essencial para nossa saúde, para absolutamente nada. Mas qual que é a questão com a comida? O problema é que a gente não pode viver de fotossíntese, né? E por mais que o jejum seja maravilhoso, vai ter uma hora que a gente vai ter que quebrar o jejum e vai ter que comer. Então a gente precisa comer para sobreviver. E é aí que muitas vezes vem a confusão. Por quê? As pessoas vão falar assim: ah, mas comida não vicia, porque eu preciso comer, né? Como é que eu vou ficar viciada em alguma coisa? Como é que eu vou viciar em comida de verdade e tudo mais? Vamos entender algumas nuances disso. O que de fato vicia o nosso paladar, muitas vezes com relação à comida, é o fato daquele alimento conter ali substâncias que ajudam, facilitam nesse processo de vício. Então, por exemplo, quando a gente faz o refinamento do alimento, do açúcar, por exemplo, é muito diferente da gente chupar uma cana de açúcar, que é extremamente fibrosa, né? E que vai soltar pouco açúcar ali, muitas vezes. Então é diferente da gente comer açúcar num formato de bolo, por exemplo, que ali já tá tudo muito refinado e combinado com outras substâncias que também podem ajudar nesse exagero. Então, quando a gente combina açúcar com gordura, por exemplo, né? E aí ali a gente tem uma substância do que a gente chama na nutrição que pode estimular demais o nosso paladar, porque na natureza não existe muito dessa combinação desses dois ingredientes nos alimentos que a gente chama de naturais e saudáveis. Isso eu vou explicar para vocês bem a fundo lá na semana Fim da Compulsão e Vício em Comida. Então estejam lá, porque essa live é complementar a tudo que eu vou falar lá. Eu quero que você saia daqui hoje com clareza se você está viciada ou não em algum alimento. A Amaralina, eu vou acertar seu nome até o final. Amaralina, ela fala: nossa, então estou viciada, faço tudo isso e mais ainda. Amaralina, depois me conta aqui quais são os alimentos mais gatilhos para você com relação ao vício. Porque agora eu quero te ajudar a entender se você está viciado em algum alimento ou não. Então vamos lá. Vamos imaginar que você precisa emagrecer, tá? Precisa emagrecer. Quantos quilos? Não sei. Quantos quilos? Às vezes 10 quilos, 5 quilos, 30 quilos, né? Você precisa emagrecer. Ok. Aí você foi no nutricionista ou você foi no seu médico e além de precisar emagrecer, que seja simplesmente porque a obesidade é uma doença, né? Então, junto com a doença obesidade, você já desenvolveu várias outras doenças. Você está pré-diabética agora ou já está com diabetes, você também já está com gordura no fígado, você tem uma série de sintomas, por exemplo, como enxaqueca, dores no corpo. Se você é mulher, você tem ovário policístico, por exemplo, que é uma das características da resistência à insulina. Então, veja que você tem essa série de problemas. Aí você vai lá no médico ou no nutricionista para emagrecer e tentar resolver esses problemas, certo? E aí o médico vai falar, a nutricionista vai falar assim: olha, você vai precisar emagrecer, você vai precisar mudar a sua alimentação. E aí você vai identificar ali, se você for no nutricionista, que seria o melhor profissional para te ajudar a emagrecer, né, de forma natural, saudável e tudo mais, que você não consegue controlar. Então, primeiro item, né, para caracterizar uma coisa, uma substância viciante. Primeira coisa, você não consegue controlar o consumo, por exemplo, daqueles carboidratos que estão te engordando e te adoecendo. Você não consegue controlar a quantidade que você come de doce, de pão, de massa, de muitas vezes álcool tá aí no meio, de chocolate, de torta, de pudim, de sorvete. Muita dificuldade de controlar. Então, primeira característica. Segunda coisa, se toda vez que você tenta controlar
ou tenta fazer uma dieta em que você tira um pouco desses alimentos, você tem aquela vontade absurda de comer, continuar comendo esses doces. Então você tem muito desejo, muita vontade de comer, que é diferente de fome, né? E aí você fica com muita dificuldade para simplesmente seguir uma alimentação mais saudável, porque parece que todo dia na sua alimentação tem que ter bastante desses alimentos que tem mais açúcar e mais farinha também. Terceira coisa, você continua comendo então, mesmo depois de ir no nutricionista e ela falar ou ele falar pra você que você tem que diminuir, que você tem que reduzir, ou que no seu caso, se você já tá diabética, se você já tá com muito peso pra perder, você muitas vezes precisa cortar mesmo por um tempo, porque é uma questão de saúde, é uma questão uma questão grave de saúde, né? As pessoas esquecem, gente, que diabetes pode levar ao amputamento, por exemplo, da sua perna. Né? As pessoas esquecem que diabetes pode levar à cegueira, por exemplo, né? Então, dependendo do nível de saúde que você está, né? Então, de obesidade ou dessas doenças como a diabetes, por exemplo, se tiver uma diabetes muito avançada, não é opcional, você tem que parar de comer isso aí, ponto, né? Então, é aí que vem essa dificuldade de parar, mesmo tendo todas essas consequências ruins na sua vida, né? Mesmo a sua saúde altamente prejudicada e esse excesso de peso que você já carrega há muitos anos, que você gostaria de emagrecer, mas não consegue, né? Então, vem essa terceira característica. E por fim, você já tentou muitas vezes emagrecer, já tentou fazer dieta, já tentou mudar seus hábitos, mas você não consegue. Você nunca consegue segurar aquele novo hábito. Você não consegue ficar muito tempo sem comer certos alimentos, né? Esses alimentos que tem mais farinha, mais açúcar. Então, veja, você tem aí todo o ambiente, todas as características de vício em comida. Então é óbvio que você está viciada em comida, né? Se você atende essas características. E aí tem outras também, né? Porque lá nos Estados Unidos, então, deixa eu contar um pouco para vocês essa questão do vício, né? Por mais que a gente não tenha ainda, vamos dizer assim, ensaios clínicos randomizados, que são o mais alto nível de evidência científica para comprovar que uma comida pode ser viciante ou não, o que caracteriza o vício em algo, muitas vezes, não é algo ser viciante para uns e não ser viciante para outros. Por quê? Você pode falar assim, mas tem gente que toma sorvete e não se vicia no sorvete. Verdade. E tem gente que bebe álcool e não se vicia no álcool. Eu sou essa pessoa. Apesar de ter tido um pai alcoólatra e de ter tido muito alcoolismo na minha família, dos dois lados da família. O alcoolismo é pesado na minha família, gente. Eu tenho genética para alcoolismo assim altíssima e o álcool, por algum motivo, não é a minha substância de escolha, diferente de comida, que é muito fácil exagerar, que é muito fácil viciar para mim, principalmente açúcar, coisa com muito açúcar. Né? Então, eu já fui muito viciada em açúcar, mas muito mesmo, né? E aí, você acaba ali, né, ficando naquela dúvida, mas por que algumas pessoas comem, se viciam e outras não? Então, eu quero que você saiba, né, eu trouxe até aqui o dado de um estudo, porque eu quero que você saiba que nem tudo que é viciante para algumas pessoas é viciante para todo mundo. Isso já está, por exemplo, aqui... cadê aqui? Deixa eu pegar. Aqui, ó. Foi feito um estudo, tá? Tem um estudo que mostra que apenas 21% das pessoas que tenham contato com uma substância chamada cocaína, que é altamente, né, que tem um poder altamente viciante, apenas 21% das pessoas se viciam em cocaína. Veja só. Então, como o nosso corpo escolhe essa característica de vício de cada um de nós, então quais substâncias nós somos mais sensíveis ao vício, é muito particular de você. Isso não tem de fato ainda uma explicação científica, tá? Então isso é a mesma coisa que falar, por que você gosta mais de verde do que de azul? Não sei. Né? Porque por algum motivo você gosta mais de verde do que de azul. Por que o seu corpo tem mais tendência a se viciar em comida do que em álcool, que é o meu caso? Apesar de ter muito alcoolismo na minha família e, né, tive muito proximamente o meu pai, que era viciado não só em álcool, como também em cigarro.
e eu bebo álcool com a maior moderação. Gente, assim, de verdade, eu conto em uma mão quanto eu bebo de álcool em um ano. E é muito fácil pra mim moderar no álcool e também parar, ficar meses sem beber. E quando eu bebo uma taça, pra mim deu, né? No máximo, o meu máximo são 2. Mas aí é muito difícil beber 2, porque 2 eu acho que já estraga, eu já vou ficando meio bêbada e eu não gosto daquela sensação de estar bêbada. Então, uma taça pra mim é suficiente e é super fácil beber só uma taça. Então, vai conversar com um alcoólatra, por exemplo. Ele vai falar, nossa, eu não entendo como você consegue tomar só uma dose desse álcool e não continuar bebendo. É a mesma coisa que eu me pergunto quando eu vejo uma pessoa viciada que não é viciada em doce, que não é viciada em chocolate, que não é viciada em açúcar, que é o meu vício, é a minha dificuldade. Então, pra mim, moderar no açúcar é muito difícil. Então, pra que eu vou ficar aqui dando murro em ponta de faca? Né? Eu sei que o açúcar é muito difícil pra mim, pra eu moderar. Então, eu simplesmente não mantenho aqui na minha casa. Eu já sei que o açúcar é muito difícil de moderar. Por quê? Porque eu tenho muita dificuldade de comer em quantidades moderadas. Eu sei o quanto aquilo faz mal para minha saúde, começa a prejudicar a minha saúde de forma geral. Um dos sintomas clássicos é eu começar a ficar mais ansiosa. E ainda assim eu tenho dificuldade de parar. Então você tem todas as características ali de um vício clássico em comida. E aí talvez para você não é tanto doce, talvez para você são mais os alimentos salgados, né? Aquela farinha, aquela fritura com crocância, né? Que alguns pacientes meus aqui reportam, né? Nem todo mundo é mais do doce, apesar de eu acho que a maioria é do doce sim, né? Tudo isso falou e ainda fico mal-humorada e triste quando não posso comer. Exatamente. Então, uma outra característica do vício em comida é quando você para de comer, quando você tira por um tempo, você tem um sintoma de abstinência e detox horroroso, né? É a mesma coisa quando acontece comigo quando eu paro de comer chocolate ou tiro a cafeína por um tempo. Então a cafeína ela é um pouco viciante pra mim também. E aí quando eu tiro aquele chocolate amargo, eu tiro o café, tiro o chá verde e tudo mais, nos primeiros dias é horrível. Eu sinto aquela abstinência, aquele detox e eu tenho e assim, eu tenho vontade de voltar a comer imediatamente, mas aí eu seguro, resisto. Hoje eu já treinei bastante, eu já tenho várias estratégias e tudo mais pra conseguir fazer o detox desses alimentos quando eu preciso, até porque eu faço todo ano, né? Eu fico 30 dias sem comer, sem usar cafeína, sem comer chocolate, açúcar, nada disso, né? Então, é isso que vocês precisam saber muito claramente. Então não importa que o seu vizinho, que não sei quem, que a nutricionista X, que a psicóloga X disse que vício em comida não existe. Veja, queridos, se você vai num consultório médico obesa, cheia de doença, e você não consegue parar de comer esses alimentos que causam todos esses problemas na sua vida, você está sim viciado em comida. E você não precisa, né, de algo que é viciante para todo mundo para estar viciada naquilo. Então, muitas vezes você vai se viciar sim e o seu irmão não vai se viciar naquilo ali. Ponto. Né? Mas a gente está vivendo, né, para mim o maior experimento, né, a maior prova do vício em comida é essa epidemia de obesidade que a gente vive hoje, né? Então, cada vez mais as pessoas têm mais informação do que fazer de graça na internet, né? Elas vão lá, pesquisam como emagrecer. Aí tem um monte de médico, nutricionista aqui no meu perfil dando muitas dicas do que fazer, né? Então, às vezes a pessoa que precisa emagrecer, ela tem consciência que ela não deveria comer tanto daqueles alimentos, ela tem consciência de que aquela quantidade também para ela faz mal, mas ela não consegue parar por algum motivo, e isso é o vício. Tá? Outra coisa também que responde muito quando as pessoas falam que vício, né, que a substância, a molécula do açúcar não é viciante, né? Bom, vamos lá. Se vício fosse só em substâncias, né, nós não teríamos lá no manual, né, no manual de diagnóstico e psiquiatria, né, lá no DSM-5,
o vício, né, já está lá estabelecido, o vício em jogo. Então, o que você está ingerindo quando você tem um vício em jogo? Nada. E todo mundo sabe que para algumas pessoas, os jogos são altamente viciantes, esses jogos de aposta. Então, veja, de novo, como o seu corpo se vicia em algo, em que o seu corpo vai viciar, é muito pessoal de você, do seu organismo. Para alguns vai ser álcool, para alguns vai ser comida, para alguns vai ser as duas coisas juntas, para outros vai ser jogos, para outros vai ser outros comportamentos, né? A gente tem aí vários comportamentos que a gente conhece como viciantes, né? Aquele livro chamado Nação Dopamina é um livro muito interessante em que ela vai falar de vários tipos de vício lá. No livro, né, uma psiquiatra da Universidade de Stanford que já trata pessoas com vício de todos os tipos de vício há mais de 30 anos. E ela vai lá dar exemplo de vários vícios, né, que as pessoas têm. E um muito interessante que ela fala é o vício. Ela falou assim, ela foi perguntada, acho que ela não conta isso no livro, foi uma entrevista que eu assisti com ela. Ela foi perguntada qual é o vício mais absurdo que você já viu, assim, uma pessoa desenvolver, assim, um vício que você fala, nossa, como que uma pessoa pode se viciar nisso? E ela fala do vício em água. Gente, como uma pessoa pode se viciar em água? E aí ela explica ali que existia um contexto, né? Então, na verdade, a paciente era alcoólatra e aí, por algum motivo, né, ela tirou o álcool e aí ela começou a beber água no lugar do álcool e por algum motivo, dependendo da quantidade de água que ela bebia, ela conseguia alterar o estado de consciência dela, assim como o álcool fazia. E aí, infelizmente, gente, ela faleceu desse vício e não foi nem do álcool, foi de água. É incrível isso, né? Como o vício é uma coisa maluca, né? Então, por isso que a gente tem que ter muita consciência dos nossos vícios, porque o vício, se você não cuidar, se você não fizer nada, ele vai engolir a sua vida. Simples assim. Ele vai engolir a sua saúde e com isso ele vai engolir todo o resto. Porque quando você tem a saúde prejudicada, todo o resto é prejudicado. O seu trabalho é prejudicado porque você não tem energia, você não consegue pensar, tem a ansiedade, tem o TDAH, tem não sei o que. E aí os seus relacionamentos também, porque você não tem energia. Para muitos afeta muito a libido, porque essas comidas cheias de açúcar, de farinha, de gordura, elas vão muitas vezes desequilibrar muito os seus hormônios, né? A insulina, ela vai atrapalhar demais a produção de testosterona, por exemplo. E aí, por isso que você não tem libido para nada, né? E isso, de alguma indiretamente ou diretamente, acaba afetando os seus relacionamentos, né? O seu relacionamento com o seu parceiro, com a sua parceira. Então veja como o vício em comida, em especial, né? Porque ele vai afetar todo o resto, é um vício que afeta demais a sua saúde, ele vai atrapalhar tudo na sua vida. Então você precisa sempre fazer algo a respeito. E agora você já sabe se você está viciada ou não em algum alimento. Então, se você não consegue controlar a quantidade, se você não consegue moderar, se apesar de todas as consequências ruins que você tem consumindo esses alimentos nessas quantidades, você não consegue ainda se tirar, quando você tira, você tem aquele sintoma de detox, de abstinência horroroso, você está viciado nesse alimento. E aí pode sim, né, esse vício, porque sim, se você me perguntar assim, mas vício em comida, a comida saudável pode viciar também? Na minha opinião, não, mas uma vez em que você está viciada, porque o que altera o seu paladar? São esses alimentos que fogem muito dos alimentos que nós temos na natureza. Então, quando a indústria vai lá e combina açúcar, mais gordura, mais um monte de farinha, mais um monte de aroma natural e artificial, mais um monte de sódio, então você tem tudo isso num alimento só, aquilo vai alterando o seu cérebro, vai inflamando o seu corpo, vai gerando aquela dopamina muito rápida, vai te viciando e vai mudando também o seu paladar. Aí, uma vez instalado esse vício, né, que por esses alimentos, né, que a gente começa a consumir muitas vezes desde criança, não sei vocês, mas eu já comia bolacha recheada, sorvete, tudo isso desde muito novinha, né, muito açúcar, aqueles doces sabor chocolate, que aquilo ali não é nem chocolate, né, gente?
Quando a gente tá comendo um guarda-chuvinha de chocolate, aquilo ali não tem chocolate, né? Aquilo ali é uma gordura hidrogenada com açúcar, né, e tudo mais. Então, se desde novinha eu já comecei a comer isso, porque os meus pais não sabiam como aquilo fazia mal e que aquilo poderia me viciar muito na vida adulta depois. Aquilo já mudou muito as minhas papilas gustativas e aquilo também já foi mudando os meus receptores de dopamina no cérebro. Aí, por exemplo, quando eu comecei a tratar o vício, que eu tirei esses alimentos, para mim era muito fácil exagerar em alguns alimentos saudáveis, sim. Nas castanhas, por exemplo, na pasta de amendoim, até no tahine, gente. Eu comia, assim, pratos e pratos, eu pegava couve, eu adoro couve, assim, de salada, e aí eu jogava um pouco de tahine, né? Umas 2 colheres de sopa, assim, generosas, de tahine em cima, colocava o sal e comia. E eu tinha muita dificuldade de comer pouco, né, desses alimentos. Mas por quê? Porque o meu vício, né, tudo que alterou o meu paladar, tudo que alterou o meu cérebro, esses alimentos, esses químicos e tudo mais, ainda estavam ali. Então o vício ainda estava ali e eu estava descontando na comida de verdade. Mas uma vez que eu tratei o vício, aí agora eu consigo moderar na comida saudável, mas tem alguns alimentos que ainda são gatilhos pra mim e eu prefiro não comer. Eu prefiro não ter em casa, na verdade. Então é assim, as castanhas, como eu tenho tendência a esse vício em comida, e aí eu tenho tão tendência a exagerar nas castanhas, então eu prefiro não ter as castanhas aqui na minha casa. Se eu vou num restaurante e aquele prato tem as castanhas, maravilha, eu como ali, tá tudo bem. Agora, ter na minha casa pasta de amendoim, jamais, porque eu vou ficar comendo, né? Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui, peraí. Vamos ver. Aqui, como fazer para comer pouco para emagrecer? Vaneide, então, você precisa tratar o vício, né? Então, a resposta disso é que você precisa tratar o vício, porque senão você não vai conseguir comer pouco mesmo, né? Se você não tratou o vício ainda e está estimulando demais o seu paladar com esses alimentos, é muito difícil comer pouco. Tem alguns alimentos que são feitos para você comer muito. Então, se você ainda não se inscreveu lá na Semana Fim da Compulsão e Vício em Comida, eu te aconselho a estar lá, tá? Porque lá eu vou te contar em 3 aulas em detalhes, tá? Como que você, por que você tem esse vício, como que você vai lidar com esse vício, né? E o que resolve o vício de fato, tá? Então, você tem que estar lá na Semana Fim da Compulsão e Vício em Comida, que começa segunda-feira agora. A Janine mandou aqui, não compro os alimentos para não ter em casa, mas às vezes me dá um desespero e sair para comprar. Exatamente isso, Janine. Isso é uma característica do vício. Eu lembro uma vez que eu saí 11 horas da noite. Gente, já eram, acho que era mais de 11, devia ser umas 11h30 da noite. E eu estava tão cansada, mas tão cansada. E eu falei assim, cara, isso aqui é muito vício. Porque eu tava exausta, eu queria dormir, na verdade. Só que tem uma coisa, né? Eu vou explicar também pra vocês lá. À noite, o nosso cortisol, dependendo do que a gente faz, se a gente fica com muita luz no olho, se a gente come muito tarde, dependendo do que a gente come, o nosso cortisol fica alto. E isso é uma das coisas que pede comida, que estimula o vício. Então, esse cortisol alto, que também vai estimular a insulina, né? Então, nesse dia, eu também já saí 11h30 da noite, extremamente cansada e exausta. Tudo que eu queria era dormir, mas eu não conseguia. Parecia que era uma questão de vida ou morte, eu tinha que comer aquele alimento. Não é assim? Gente, isso é vício. Isso é uma característica clássica do vício. Você não precisa nem se perguntar se você tem vício ou não, se você já fez isso alguma vez na vida. E eu já fiz isso também. Tá? Então eu também não tenho em casa, mas às vezes se dá aquele desespero de sair pra comer, né? Então eu vou. Mas, Janine, depois que você trata o vício e faz o reset das suas papilas gustativas, dos seus receptores de dopamina no cérebro e tudo mais, e também inclui os nutrientes que vão regenerar o seu corpo, o seu cérebro, que vão desinflamar o seu corpo também, né, os seus hormônios, regular ali a sua insulina principalmente. Você pode usar isso como uma estratégia maravilhosa para você comer em moderação. Então, ao invés de manter o pote de sorvete no seu freezer, que é um gatilho para você querer comer o pote inteiro num dia que você tá muito ansiosa, muito cansada, muito estressada, você vai lá pontualmente, toma o seu sorvetinho 1, 2 vezes na semana, tranquila, com paz mental, sem compulsão e sem nada disso, tá? Sem exagero, sem compulsão e tudo mais. Então, como que você sabe que você venceu o vício? Quando você está fazendo aquilo por escolha.
quando aquilo não te domina mais. Então, quando eu saio de casa no desespero, cansada, tá na hora de dormir, já não é nem mais hora de comer, ou eu tô aqui trabalhando, eu tô cheia de coisa pra fazer, me dá um desespero que eu preciso comer aquilo, eu sei que eu tô viciada. Eu não tenho dúvidas que eu tô viciada, né? Agora, diferente de estou aqui na minha casa, trabalhei e tudo mais. Hoje à noite eu sei que eu vou ter um jantar e eu acho que nesse jantar talvez eu peça sobremesa, dependendo do que vai ter lá. Ou no fim de semana, eu sei que esse fim de semana talvez eu vou passar com os meus sobrinhos, então eu vou sair para tomar um sorvete com eles, já tá meio que programado, entende? Então é isso que você, quando você sabe, né, que você chega nesse nível de liberdade. Outro também clássico é quando todo mundo tá comendo e você não tá com vontade e você não come. Gente, isso é tão libertador, isso é tão maravilhoso. E eu quero muito que vocês experienciem isso, de verdade, porque isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Nada vai te deixar com mais autoestima do que você vencer o vício em comida, do que você vencer essa prisão mental de precisar, de ter essa necessidade. Lá no Natal, quem acompanhou um pouco dos meus stories, eu contei um pouco que o panetone e o chocotone eram alimentos de muito vício pra mim. Muito, muito, muito. Todo ano eu exagerava, todo ano eu tinha vício e ficava comendo até o fim de janeiro esses panetones, exagerando e tudo mais. Esse ano, lá no Natal, eu nem comi panetone nem um dia até o Natal e depois do Natal. Eu fui comer panetone, eu acho que já era dia 27 ou 28 de dezembro. E eu comi ali uma fatia e meia e só. Porque foi quando deu vontade. Porque lá no Natal, todo mundo tava comendo e não me deu vontade e eu não comi. Simples assim, porque eu sabia que talvez uma hora ia me dar vontade e se não me desse também, eu não tava perdendo nada, porque no final das contas, vamos combinar, panetone é só gordice, né, gente? É farinha, açúcar, gordura, aroma natural e artificial que vicia o paladar, enfim, eu sei muito bem o que tem ali e não vai me fazer falta, né? Então, é essa liberdade que eu quero que vocês cheguem, né? Então a Cristiane, Janine também fazia isso antigamente, exatamente, né? Então a gente faz isso quando a gente tem muito vício, né? Aí aqui em casa sempre tem doces, bolos, pois as outras pessoas da família consomem. Fica tão difícil, eu entendo perfeitamente a Maralina, eu entendo isso perfeitamente. Por isso que eu falo muito isso pra vocês. Vocês vão ter que vencer o vício, porque as pessoas não vão mudar. As pessoas ao seu redor não vão mudar. Lá no Natal, que eu falei pra vocês que eu não tava comendo panetone nem nada, todo mundo tava comendo panetone, todo mundo tava comendo um monte de doce, um monte de pão. Tinha pão de queijo, pão de trança que a minha irmã fez. Então, se eu não me fortalecesse e tivesse vencido o vício, eu ia ficar sempre refém do hábito alimentar dos outros e dessas vontades que são impulsivas de comer. Então, por isso que eu falo, o mundo lá fora não vai mudar. Quem tem que mudar sou eu. E eu entendi isso muito claramente, porque eu convivo com muitas pessoas que comem muito diferente de mim. E não adianta a gente falar pra pessoa parar de comer. Então, às vezes, vamos imaginar, tem outras pessoas na sua casa, a Maralina, que às vezes elas também precisam emagrecer, tem problema de saúde e tudo mais. Ou até tem crianças que nem engordam, né, que não engordam ainda, mas às vezes já estão sofrendo, às vezes, um pouco da inflamação, né, daquele excesso de comida. Mas a pessoa fala assim, olha, eu não vou parar de comer, né, independente se eu tô acima do peso ou não. Então não adianta você ficar falando muitas vezes pra ela, você tem que comer mais saudável, você tem que, você precisa emagrecer também, e não sei o que. Isso não vai convencer a pessoa. Acredite, porque eu já tentei, tá? Não vai, você só vai perder seu tempo, você vai se estressar. O que mais vai incentivar o outro a mudar junto com você é você mudar. Quando você muda, você faz um efeito dominó nas pessoas ao seu redor. Porque muita gente hoje que não muda, não é porque ela não quer, não é porque ela não quer emagrecer, é porque ela não consegue, porque ela também tá viciada, né? Assim como você relatou aqui, às vezes a pessoa, eu vejo lá o pessoal, não é opcional pra ela, ela precisa comer por causa do vício, né? Ela tá viciada. Então, muitas vezes, ela vai se incentivar a comer saudável quando ela começa a ver que você, que não conseguia resistir,
tá resistindo. Nossa, que coisa! E agora você tá emagrecendo. Meu Deus, ela vai chegar e vai te perguntar: como que você tá emagrecendo? Aí você vai falar: nossa, eu tô trabalhando o vício, eu tô então agora conseguindo comer menos desses alimentos, eu tô usando estratégias específicas, então com isso eu estou conseguindo emagrecer, porque os meus hormônios estão regulando de novo, e eu também não estou exagerando nesses alimentos que tem muitas calorias. Então as pessoas, como que elas vão mudar? Elas vão mudar através dos seus resultados. Só que elas vão ver os seus resultados e elas vão ficar muito curiosas e elas vão falar: nossa, se essa pessoa tá conseguindo, né? Quem sabe eu também consiga. E aí você vai inspirar essas pessoas. Gente, isso é incrível, né? Quando eu trabalho com os meus pacientes, eu vejo isso com eles. Isso é incrível, né? Aí tem aqui, ó, acabei de abrir um chocolate para comer apenas um pouquinho, acabou a barra inteira e eu nem percebi. Exatamente, isso é o vício, ainda mais quando a gente volta de férias, de viagem, né? E aí a gente comeu muito lá, a gente tá voltando das festas, aí também teve as férias, né? Tem muita gente que viajou e aí come mais comida com farinha, com açúcar, bebe mais álcool e aí volta com muita vontade também de comer doce. Eu fiz uma live semana passada sobre isso e dei várias estratégias para ajudar vocês com relação a esse excesso de doce pós-férias. Depois assistam essa live, tá? Aí aqui falou que é muito difícil, é difícil mesmo, tá? É muito desafiador. Se não fosse desafiador, gente, todo mundo conseguiria, né? Se não fosse desafiador, não existiria milhares de pessoas hoje que querem emagrecer, mas não conseguem. Por quê? Porque elas não conseguem vencer o vício. Elas não conseguem vencer a vontade de comer, né? Que é esse vício excessivo, né? Que é esse vício por doce, vício por farinha e tudo mais. Mas em que você tem que focar? Você que tem vício hoje, se você tem compulsão alimentar, se você tem vício em alguns alimentos, se é muito difícil para você, no que você tem que focar? Você tem que focar no fato de ser possível, porque difícil é mesmo, tá? Mas você não pode se conformar com isso. Se você se conformar que é muito difícil e não tem nada que eu possa fazer, então nada vai mudar, né? Mas quando você foca no fato de que, ok, é difícil? Isso é um fato, tá? Se fosse fácil, todo mundo faria e ninguém tava precisando emagrecer. Era só o médico ou o nutricionista falar: mude a sua alimentação, e a pessoa ia lá facilmente mudaria a alimentação, né? Mas a gente sabe que não é bem por aí, né? Que não é assim. Eu, como nutricionista, sei, não só por mim, porque eu também sou de carne e osso e também, né, muitas vezes eu tive muitas dificuldades de mudar a minha alimentação lá no passado. Mas eu também vejo aqui com os meus pacientes, não é só falar pra eles: olha, então agora você vai comer assim, que isso é melhor pra sua saúde e tudo mais. Não, eu tenho que usar muitas estratégias com os meus pacientes pra ajudá-los nessa mudança de comportamento, né, que é desafiadora mesmo, né, pra gente escolher diferente. Mas o que eu quero que vocês saibam é que parte desse vício não é mental, não é por causa dos seus traumas, não é nada disso, gente, não é isso, tá? Eu vou contar em detalhes isso pra vocês lá na semana Fim da Compulsão e Vício em Comida. Então, se você não se inscreveu, já começa a segunda agora, as aulas, tá? Então se inscrevam. Mas parte do seu vício é simplesmente fisiológico. Não tem nada a ver com os seus traumas, não tem nada a ver com as suas emoções, não tem nada a ver com suas dificuldades da infância, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato de que hoje, fisiologicamente, o seu corpo está viciado em algo que para muitas pessoas pode ser sim viciante. Ponto. E aí, aonde que vão entrar nossas emoções? As nossas emoções, os nossos traumas e tudo mais, muitas vezes eles vão se tornar um gatilho pra gente comer. Mas eles não são a causa. De longe eles são a causa. Não são, tá? Eu vejo que com as pessoas com quem eu trabalho, uma vez que eu resolvo a parte hormonal deles e resolvo com estratégias essa questão do vício, não importa quantos traumas você tenha, não importa as dificuldades da sua vida, né? Enfim, você vai conseguir vencer o vício, apesar de tudo isso. O que eu não estou dizendo, né, que não é importante, quando nós temos traumas, quando nós temos questões emocionais para serem tratadas, independente se você tem vício ou não, você deve procurar ajuda sim, se você pode, porque isso vai melhorar a qualidade da sua vida de forma geral. Então, ajuda psicológica é muito, muito, muito importante,
tá? Então, eu já tive traumas na minha vida, com certeza, e eu tratei na psicóloga. Eu já tive questões emocionais e tudo mais, sim, e tratei na psicóloga. Mas quando eu entendi que a causa pela qual eu comia esses alimentos e era viciada não eram os meus traumas e muito menos as minhas emoções, tudo ficou mais fácil. Né? Tudo ficou mais fácil. Então veja, tratar os seus traumas e dificuldades emocionais é muito importante, mas isso, uma coisa não depende da outra. Você não precisa curar todos os seus problemas emocionais e os seus traumas para curar o seu vício em comida. O que você precisa muitas vezes é trabalhar como você lida com as suas emoções, né? Então aqui, descobri que desconto as minhas frustrações e ansiedades na comida. Isso que a Cristiane falou é muito válido, porque as frustrações e a ansiedade são gatilhos para a Cristiane comer. Assim como muitas vezes eu simplesmente sentir o cheiro ou ver um alimento que eu gosto muito já é um gatilho para eu comer. Eu nem precisei ficar estressada, nem frustrada e nem ansiosa. Entende? E aí o que acontece? Vai acontecer essa questão do condicionamento. Então eu também era assim, Cristiane. Eu ficava ansiosa, eu ia lá e comia. Aí eu ficava ansiosa, daí eu ia lá e comia. Aí eu ficava mais ansiosa, daí eu ia lá e comia. Aí o que o meu cérebro fez? Criou um hábito, criou uma conexão neural. Todas as vezes em que a Elaine está ansiosa, com cortisol alto e tudo mais, o que acontece? O meu cérebro vai mandar uma mensagem: coma, coma, coma. Aí eu vou lá e como, porque ele entendeu que isso é bom pra mim, que isso é uma forma de eu abaixar o meu cortisol e voltar pra homeostase, voltar a produzir dopamina e serotonina, por exemplo. Mas por que eu falo pra você que a ansiedade e a frustração não são a causa? E simplesmente foi como você condicionou o seu cérebro a pedir comida, né? Porque eu também já fui a pessoa... Vocês conhecem aquelas pessoas que quando ficam nervosas, ansiosas, estressadas, não conseguem nem colocar um gole d'água na boca que dirá comer alguma coisa? É aquela pessoa que não come quando tá muito mal, muito estressada, muito ansiosa. Eu já fui essa pessoa. Então, veja, do mesmo jeito que eu um dia, assim como a Cristiane, assim como uma... Qual que é o seu nome? Essa psiqueira 401, como que é o seu nome? Só para eu poder falar seu nome direitinho aqui. E aqui também, ó, Ateliê Crochê Dajo. Como que é o seu nome também? Vamos contando o nome de vocês aqui para eu memorizando. Ela falou, eu também me vejo assim como a Cristiane. Exatamente, e eu também. Já fui assim que nem a Cristiane, né? A gente tem ansiedade e condiciona a comer. Ah, Paula. Então, Paula, mesma coisa. Então, Paula, hoje você tem uma crença de que você é gulosa. Só que às vezes, muitas vezes, isso é uma crença, você não é gulosa. Sabe o que muitas vezes pode estar acontecendo? Seus hormônios da fome e da saciedade estão completamente desregulados e ainda por cima, você pode ter um vício em algum alimento. Eu um dia também achei que eu era gulosa, mas aí eu entendi como que dependendo do que eu como, eu tenho muito mais vontade de exagerar e dependendo do que eu como, eu não tenho vontade de exagerar. Então como que pode ser? Né? Então, eu no fundo, não acredito que ninguém seja guloso, tá? Eu só acho que muitas vezes a pessoa, né? E é claro, como é que você vai saber disso, né? Então, muitas vezes, né, a gente não aprende isso na escola. Eu sei disso porque eu sou nutricionista, então eu entendo essa questão hormonal. Mas muitas vezes vocês que têm outras profissões, vocês não têm como adivinhar isso. Né? Então a culpa não é sua também, né? Então tem a Paula, tem a Josiane. Então, exatamente, as nossas emoções, né? A Josiane falou assim que ela também sente essa questão, né, de descontar a frustração e a ansiedade na comida. Isso é muito normal. O que eu quero que vocês saibam é que isso é reversível, né? Isso, na verdade, foi só um condicionamento. Foi só como a gente aprendeu a lidar com aquela frustração, com comida. Então a gente também pode desaprender esses hábitos, certo? E eu vou falar bastante sobre isso também
lá na semana que vem, na semana fim da compulsão e vício em comida. Então, eu espero que essa live tenha sido esclarecedora para vocês que não sabem, não tinham certeza se tem vício em comida ou não, tá? Então, a ideia aqui era deixar muito claro você reconhecer ou não se você está viciado em comida. E a maior mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é que se você hoje se reconheceu, né? Reconheceu que você tem um vício em comida, alguma coisa, eu quero deixar duas mensagens importantes. A primeira é que como você se vê, a sua autoidentidade, ela vai influenciar muito na sua jornada e na sua transformação e nos seus resultados. Como assim? Você pode falar assim, eu sou viciada em comida, e você pode falar, eu estou viciada em comida. Então, quando você fala, eu estou viciada em comida, eu posso estar hoje e amanhã não estar. Amanhã eu posso ter tratado o meu vício e não estar mais. Então, isso foi uma das coisas que fez muita diferença pra mim. Eu nunca me rotulei viciada. Eu sou uma viciada mesmo, então não tem nada que eu possa fazer a respeito. Não, porque tem muita coisa que eu posso fazer a respeito e uma delas é começar a me ver como a melhor coisa também que eu faço é reconhecer que eu estou viciada neste momento. Eu estou, mas eu posso sim aprender a não estar mais viciada em nenhum alimento, certo? Então a forma como vocês se veem, né? Então, quem foi a pessoa aqui que falou que tá a Paula? Paula, você não é gulosa, tá bom? Vamos mudar essa descrição hoje, né? Então, talvez hoje você pode estar um pouco gulosa porque você ainda não sabe como comer para equilibrar ali os seus hormônios da fome e da saciedade e assim comer a quantidade ideal para o seu corpo. Mas você não necessariamente é gulosa. O que você é? Uma coisa imutável, é aquilo que você é. Você é brasileira, não sei se você é brasileira ou não, mas eu sou brasileira, isso eu não posso mudar, certo? Eu sou filha da minha mãe, isso é uma coisa que eu também não posso mudar. Eu sou irmã da minha irmã, é uma coisa também que eu não posso mudar, certo? Mas muitas coisas sobre nós a gente pode mudar. Então, você não precisa nunca estabelecer que você é viciada. Então, você está viciada. Essa é a primeira mensagem, tá? Como você se vê é muito importante. A segunda coisa é que vício tem solução, gente. Não importa há quantos anos você passou com o vício, não importa quantos anos esse vício já perturba a sua vida, te mantém acima do peso, traz problemas problemas de saúde para o seu corpo, não importa, tá? O que importa é que não importa quantos anos você tenha, o vício em comida tem solução, tá? Vício em comida tem solução. Parece que tem uma voz na minha mente que me fala para ir na cozinha comer algo. Até tento resistir, mas logo vou e como, depois vem a culpa. Exatamente, é isso. Não sei se é mau hábito ou compulsão. Pode ser um pouco de vício, tá? Eu diria que é vício isso, combinado com um pouquinho de compulsão, sim, tá? Então, queridos, é isso. Você comer, só sente fome, seria de 3. Se comer só quando sente fome, seria de cada 3 ou 4 vezes ao dia. Isso, exatamente, é verdade. A Mari tá falando aqui. É verdade, a gente come muito mais por vontade de comer do que por fome. E isso é uma característica clássica do vício, tá bom? Então, é isso por hoje. A live vai ficar salva sim. E se você quer entender muito mais sobre como lidar com esse vício, com a compulsão e emagrecer, semana que vem, como eu falei, vai começar a semana fim da compulsão e vício em comida. E para você participar, é só se inscrever no link que tá lá no meu Instagram e é um evento online e gratuito. Basta você se inscrever e você vai receber todas as informações para acessar as 3 aulas em que eu vou falar com bastante profundidade vários desse assunto, né? Tudo que engloba essa questão de vício, compulsão e emagrecimento, certo? Então, já estou cheia, estômago doendo e continuo comendo. Exatamente, é clássico de vício e compulsão, um pouco nesse caso, né? Bem clássico do vício, né? Tem dias que estou bem tranquila e não como exagero, isso, tá bom? Então, queridos, espero que vocês tenham um dia maravilhoso, tá? Aproveitem o seu dia maravilhoso
E eu vejo vocês na nossa próxima live, que é depois de amanhã. E lá a gente vai entender a diferença entre compulsão alimentar e vício em comida. Será que todo mundo que tem vício tem compulsão? Será que todo mundo que tem compulsão tem vício em comida? Na live de quinta-feira eu vou falar em detalhes sobre isso, certo? Compartilhem essa live com todo mundo que também precisa saber dessas informações, porque é muito mais fácil quando a gente tem pessoas que não estão viciadas em comida ao nosso redor, né? Porque fica muito mais fácil de emagrecer, de fazer escolhas mais saudáveis, né? Do que quando tá todo mundo viciado e a gente tem que ser o único que tem que nadar contra a maré muitas vezes, né? Então compartilhem essa live e eu vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau! Semana que vem não, quinta-feira, semana agora. Semana que vem começa a semana fim da compulsão e vício em comida. Até mais, tchau, tchau.